Bom, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Meu nome é Murilo e eu vou hoje mostrar um estudo de caso real de um laboratório de lentes para óticas, que vende para óticas. É um estudo de caso real, então eu vou mostrar aquilo que eu posso mostrar. Eu não tem dados ali que são sensíveis. E eu trabalho, se você é novo aqui no canal, eu trabalho estruturando fintechs, não só criando fintechs do zero, mas também transformando operações, empresas que querem oferecer serviços financeiros, transformando essas empresas em fintech e aí criando novas fontes de receita. Por exemplo, você que é dono de SaaS, você tem um software aí e quer monetizar os pagamentos. Então, pagamentos já passam todos os dias ali pelo seu SaaS, mas você não ganha nada com isso. A gente entra e te ajuda a estruturar esse tipo de operação. E esse daqui é um exemplo de caso de fornecedor, tanto indústria quanto atacadista, que vende para um varejista e ele enfrentava um problema ali de inadimplência. Então eu vou mostrar o que a gente fez, como que é feito esse diagnóstico, o que a gente entendeu, quais são, quem que é o cliente, quais são os problemas que ele enfrenta e depois o diagnóstico e a solução que a gente entendeu ali para o problema, tá? Então, para começar aqui, vamos falar do nosso cliente, né? Quem que é o cliente hoje? É um laboratório de lente, ele é relativamente pequeno, tá? Não é um laboratório muito grande, relativamente pequeno, só que ele pertence a um grande grupo. Então, um grupo inclusive internacional, tá? Então, qual que é a vantagem de um projeto desse? A gente começa com um cliente pequeno e a gente consegue expandir depois, ele já vai ser o piloto para o cliente grande, tá? Para o cliente internacional aqui no caso. Então a gente começou ali com um laboratório de lente pequeno, ele trouxe ali 10, 15 óticas, não me lembro ao certo. E essas óticas, ele na verdade o laboratório, tá? Que é o nosso cliente aqui no caso, ele estava enfrentando alguns problemas. Então o que é o problema principal dele? Alta inadimplência. Por quê? Ele vende basicamente no boleto. Então imagina, ele vende ali no boleto para o cliente dele, que é o varejista, que é o dono da ótica, pagar ele em 30, 60, 90 dias. E aí, esse cara estava atrasando os pagamentos, porque esse cara recebe, ele pega ali a lente, monta o óculos e vende para o cliente final. O cliente final paga ele, talvez ali na maquininha, ou no Pix, ou no dinheiro, e ele só paga o laboratório dali 30, 60, 90 dias quando paga. Ele pega aquele dinheiro, coloca no fluxo de caixa e acaba que não paga o laboratório. Então, esse laboratório, além dele ficar com a inadimplência, ele não vende mais para esse varejista, porque o varejista perdeu o crédito. Então, ele perde mercado para a concorrência, porque o varejista, ao invés de pagar ele para comprar de novo, pega o dinheiro ou pega mais crédito e vai comprar da concorrência. Então, são dois problemas: inadimplência, que vira perca aí de market share, perda de market share. Bom, qual que foi o diagnóstico nosso, tá? O atacadista não vende usando maquininha. Então a gente falou assim, pô, peraí, e se a gente colocasse as maquininhas no varejo, lá no próprio varejo, nas próprias óticas, tá? Então a gente pegou e colocou as maquininhas, a ideia seria colocar a maquininha nas óticas, tá? E aí incluía uma solução de split de pagamento, não sei se vocês já ouviram falar o que é um split de pagamento, tem muita gente no mercado oferece esse tipo de solução, mas nem sabe para que está oferecendo. Então, oferece muitas vezes aqui só para eficiência tributária, redução fiscal, esse tipo de coisa, e tem outras inúmeras possibilidades aí com o split de pagamento. Então, inclui o split de pagamento para o laboratório receber essas transações de forma automática. Então, foi isso que a gente propôs. Só que toda solução, né? Primeiro a gente tem um problema, esse problema gera um diagnóstico ali, uma solução, e toda solução gera novos problemas. Então a gente chegou aqui e enfrentou novos problemas com essa possível solução. Então assim, ó, o que acontecia? O lojista já tem outra máquina, tá? Então ele já tem outra máquina. Esse lojista não, às vezes a nossa máquina, né, tá com uma taxa maior. E esse lojista também, ele tem problema lá com fluxo de caixa. Então hoje ele já tem que pagar ali salário, aluguel, outras despesas fixas. Então a gente não pode pegar todo o dinheiro e jogar dentro da ótica, a gente não, do laboratório. A gente não pode fazer isso de uma forma 100% automática. A gente tem que entender cada varejista ali, né?
Então, partindo disso daqui, tá? E essa dificuldade aqui, ela vai gerar, de novo, ela vai gerar outros problemas vão gerar outras soluções, né? Outros diagnósticos e assim vai. Então, realmente é um ciclo, tá? O que a gente fez? A gente desenhou um modelo ali, que eu vou demonstrar aqui para vocês, onde o cliente final, que é o portador do cartão, tá? Ele vem e compra nas óticas. Ele compra na ótica 1, o outro compra na 2, o outro compra na 3. E a gente entrou com uma solução de maquininha aqui dentro. E essa maquininha faz o split, ele faz a divisão automática do valor para o laboratório. Só que a gente definiu que cada ótica, ela tem, de novo, ela tem ali o seu problema de fluxo de caixa. Então a gente definiu que essa ótica, ela iria repassar de forma automática para o laboratório um percentual de acordo com aquilo que fazia sentido para ela. Então ela vem através da solução de split de pagamento. Vou até colocar aqui. Split de pagamento. Através de uma solução de split de pagamento, split nada mais é do que a divisão de pagamento, tá? Então o split, ele é uma divisão. Eu gosto de explicar bastante as coisas, às vezes eu chovo no molhado, mas tem gente que não sabe, então é importante a gente colocar isso aqui, tá? Então o split é uma divisão de pagamento entre a ótica e o laboratório. Então a gente manda aqui nesse caso 70% para o laboratório, o que sobra 30% para a ótica. Aqui a gente mandou 50% para o laboratório, 50% ficou para a ótica. Aqui a gente mandou 20% para o laboratório, 80% ficou para a ótica. Com isso daqui, a ótica paga o fornecedor, tá? Ela paga o laboratório garante a inadimplência, tá? Aliás, ele elimina a inadimplência dele. E a ótica não perde o fluxo de caixa, porque parte do valor está retornando para ela aqui, ó. Então, parte do valor está voltando para ela conforme ela precisa de necessidade de caixa. Então, essa solução ficou uma coisa que todo mundo ganhou. E a gente tem aquele problema ali, né, das taxas maiores, né? O lojista já tem outra máquina. Por que ele usaria essa máquina e não usaria a máquina dele, que ele já tem lá, talvez com taxa menor? Porque aqui nesse caso, o laboratório, para garantir o market share, garantir que ele compre, que o lojista compre mais dele, o laboratório resolveu simplesmente assumir as taxas do que veio para ele. Assumiu as taxas. Então o laboratório assumiu as taxas desses 70% aqui, desses 70%, desses 20%, dos 50%. Então o laboratório que assumiu aqui, ó. Vou colocar assim bonitinho, só para... Pronto. Então o laboratório assumiu as taxas. Vou pôr para cá, aí ó, ficou bonito. Bom, então o laboratório assumiu essas taxas, então isso significa redução de taxa para o lojista. Simplificando aqui então, essa questão da redução de taxa, para deixar bem transparente aqui, imagina que a taxa atual que o varejo já tem ali na ponta, aquela ótica já tem uma taxa de 3%. E aí eu coloquei que a taxa proposta aqui é de 5%, ou seja, 2% a mais, tá? Não só 2% a mais, mas quase que o dobro aqui. Então eu coloquei aqui um split, uma divisão de pagamento de 50-50. Não vou nem colocar 70-30, vou colocar 50-50 aqui, para você conseguir entender o poder, a matemática disso daqui, tá? O poder que tem isso daqui pro varejista. E vamos supor uma venda aqui de R$1.000. No modelo atual, ele paga 3% de taxa, ou seja, ele recebe 970 líquido, ele repassa 500 aqui para o laboratório, ele repassou 500 para o laboratório, sobrou para ele 470. Então, somando os dois aqui, 500 em mercadoria, 470 no caixa dele, R$970 total. No outro modelo, imagina se eu propus uma taxa ali de 5%, ele receberia 950, né? E aí ele repassando 500, os mesmos R$500, o laboratório ali, para o laboratório, sobraria para ele 450. Pô, não faz muito sentido, né? Então, o que é o grande lance aqui? Se o laboratório assumiu essa taxa, tá, dos R$500, o que significa? Os R$500 já vai líquido, então ele só vai pagar a taxa da diferença. Ele só vai pagar a taxa dos R$1.000 menos os 500 que está aqui, vezes a taxa. Menos a taxa, tá aqui, ó. Sobrou para ele R$475 no caixa. Olha que diferença. R$5 de diferença numa venda de R$1.000, tá? É muito pouco, R$5 é muito pouco. Concordo que é muito pouco. Vamos só somar aqui.
esse daqui mais esse, ó. Então 900, opa, somou errado. Esse daqui mais esse daqui. Pronto. R$ 975 reais é o que sobrou agora. Então a diferença é 5 reais. Mas Murilo, 5 reais é muito pouco. Tá, 5 reais em cima de uma venda de R$ 1.000, nós estamos falando aí de 0,5%. Foi o que sobrou, tá? Cadê porcentagem? 0,5%. Só que imagina que o faturamento desse lojista é de R$ 100 mil. R$ 100 mil. Número. Olha quanto que isso aqui representa, ó. R$ 500 reais a mais no bolso dele. Isso daqui vezes 12 meses, nós estamos falando de R$ 6 mil a mais no bolso dele, tá? Então, por ano. Então, pode ser um imposto, pode ser um salário, pode ser um funcionário, pode ser várias coisas ali que é dinheiro a mais no caixa dele. Se o faturamento for maior que 100 mil, aí esse número cada vez cresce mais. Só que aqui nós não estamos falando de 50-50 sempre. Pode ser que ele repasse 70%, ao invés de repassar 50%. Olha quanto que já sobra, 1,5. E assim vai, tá? Bom, essa memória de cálculo aqui, se você quiser ela, posso te disponibilizar também. Mas igual eu falei, na descrição do vídeo tem um lugar para você clicar e receber novos estudos de caso como esse, para receber esse blueprint aqui, o mapa, esse guia disso daqui que eu mostrei, que eu demonstrei aqui. E se você quiser falar comigo também, eu sempre realizo diagnóstico nesse sentido, proponho soluções. De novo, você que está aí montando uma fintech, você que já tem uma fintech ou já tem uma operação e quer implementar serviços financeiros nela, é só falar comigo. Eu vou deixar aqui o site, de novo, está na descrição do vídeo, mas é muito simples, são meus dois sobrenomes, maltaporto.com.br. Acessa lá, deixa seu e-mail, eu só mando coisa boa, tá? Não tem spam, só mando coisa boa. Eu mando sempre que eu tenho estudos de caso para compartilhar. Entra lá, se inscreve agora e até o próximo vídeo.